eu sou Ângelo, professor de Biologia. Hoje, nesse vídeo, eu vou tratar de uma característica importantíssima dos seres vivos. A presença de material genético. Bom, como não podemos esquecer disso, né? Afinal de contas, o material genético tem funções importantíssimas, não só para o indivíduo, como para a espécie, tá? O material genético, ele é constituído por uma ou mais moléculas dos chamados ácidos nucleicos, que são ácidos que estão no núcleo, tá? Então, esses ácidos nucleicos são, por exemplo, o DNA, que é a sigla para ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é a sigla para ácido ribonucleico, tá? O material genético, ele é responsável pela hereditariedade, que é aquela característica que um ser vivo passa para o outro durante o processo de reprodução, certo? É por ele que as características são transmitidas, certo? De uma geração para a próxima geração. Agora, a espécie é um conceito interessante, tá? O conceito de espécie é um grupo de organismos capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Ou seja, se não for da mesma espécie, né, não funciona. Dois seres vivos fazendo reprodução sexuada só vão conseguir gerar descendentes férteis se ambos forem da mesma espécie, ok? Muito bem. Então, duas características fundamentais, tá? O DNA ele apresenta duas características fundamentais que você não pode esquecer. Uma delas é a replicação, tá? O DNA, ele é capaz de produzir cópias dele mesmo. Então, ele sempre mantém uma constante replicação. Então, ele vai fazendo cópias e cópias e cópias e vai se multiplicando. Só que nessa cópia, ele sempre tem uma parte que é antiga e uma parte que é nova. Isso você vai aprender mais tarde. Por isso a gente fala que a duplicação ou replicação do material genético DNA é semiconservativo, tá bom? Mas olha só, eles produzem, as moléculas de DNA produzem cópias idênticas de si mesmo. E por que isso é importante? Olha só, porque isso garante a estabilidade da informação genética de uma espécie. Ou seja, aquela espécie, ela tem características boas, úteis, né, para garantir o seu sucesso, ok. Então essas características estão onde? Impressas no DNA. Pois bem, se o DNA se replica, faz cópias dele mesmo, ele vai multiplicando aquelas características interessantes que aquela espécie tem. Então, por isso é importante a replicação. Garante a estabilidade da informação genética. Então não é instável, é estável, é constante. Então, se aquela espécie é boa, é bem adaptada àquele meio ambiente, ela sempre vai manter-se constante, dominante sobre aquele meio ambiente. Por quê? Porque ela replica um DNA que tem características boas, certo? Então, vai indo de uma geração para outra geração. Então, por exemplo, você tem aqui um ser vivo, tá? Você tem aqui os seus filhotes, seus filhotinhos, certo? Pois bem, se o adulto sabe nadar, os filhotinhos saberão. Por quê? Ao formar o gameta, ao formar a célula reprodutiva que deu origem aos filhotinhos, o que aconteceu? As características de resistir à água
foram garantidas para a geração futura. Se um deles não souber nadar e afundar, provavelmente alguma mudança ou mutação aconteceu naquele DNA. Isso pode acontecer acidentalmente. Tá legal? Muito bem. A outra característica é ser passível justamente de mutação. Porque a mutação é uma mudança naquele padrão. Essa mudança pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Então ela pode ser um erro ou um acerto. Pode danificar a próxima geração ou tornar aquela próxima geração melhor do que a anterior. Isso tudo está válido, tudo bem? Então, veja, alterações casuais. O que quer dizer casual? Ao acaso, acidental, tá? E, olha aí, na estrutura do material genético, como o DNA. Essas alterações acidentais, elas permitem a variabilidade genética, um importante fator evolutivo. O que é isso? Variabilidade genética. Então, apesar de você ter aqui vários pássaros com a mesma características, vindo da mesma família, pequenas alterações que acontecem no DNA de cada um pode oferecer a eles importantes fatores evolutivos. Então, de repente, uma doença, uma praga, um parasita pode vir e contaminar todos eles, porém menos um ou dois. Então, isso quer dizer que eles tinham mutações que eram chamadas de mutações favoráveis. Então, a mutação, como eu falei, ela pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Ok? Se esse vídeo foi importante para você, não esqueça, dá um joinha, compartilhe, inscreva-se no canal e aguarde o próximo vídeo. Tchau!